pessoal, eu sou a professora Rúbia, espero que todos estejam bem e hoje nós vamos continuar estudando, conversando um pouquinho sobre matemática. Para que isso aconteça, é muito importante que a gente relembre o que estudamos na nossa aula anterior. Muito bem, qual foi o assunto abordado na nossa última aula? Os números pares e ímpares e também agrupamentos de 10 em 10. Agora é importante a gente lembrar qual era a condição para que um número seja par, qual era a condição para que um número seja ímpar, ou seja, como é que eu vou observar e conseguir classificar em par ou ímpar qualquer número dentro do conjunto dos números naturais. Lembrando que a gente está trabalhando com o conjunto dos números naturais, que é o conjunto mais simples que nós temos na matemática. Hoje vocês trabalham nesse conjunto, mas futuramente vocês serão apresentados a outros conjuntos. Existem algumas possibilidades para que a gente possa classificar um número em par ou ímpar. Uma delas, como a gente já conversou nas nossas aulas anteriores, eu vou falar rapidamente aqui, é utilizar aquela regrinha rápida que nos diz o seguinte: se eu quero classificar um número e verificar se ele é par, eu vou lançar mão do seguinte artifício. Eu olho para um número e vou observar o último algarismo dele. Se ele acabar com os algarismos 0, 2, 4, 6 ou 8, eu vou saber que esse número é par. Por exemplo, 38. Olho para o algarismo 8, que é o último algarismo. Ele entrou nessa classificação, porque ele acaba com o algarismo 8. A regra me diz o seguinte, que os números serão pares quando eles acabarem com o último algarismo, entre 0, 2, 4, 6 ou 8. O 38 satisfez essa condição. Isso significa que ele é um número par. Da mesma forma, eu também tenho uma regrinha rápida para identificar e classificar o número ímpar. O número ímpar ele é classificado usando a mesma lógica. Vou pensar aqui no número 79. O número 79 é ímpar porque o último algarismo, que é um 9, ele acaba em 9. A regrinha nos diz o seguinte, que para determinar que um número seja ímpar, ele tem que acabar em 1, 3, 5, 7 ou 9. No nosso exemplo, 79 também satisfez a nossa regra. Isso me assegura que o 79 é um número ímpar. Já relembramos a característica dos números pares e dos números ímpares. Vamos agora relembrar um pouquinho sobre agrupamentos de 10 em 10. Agrupamentos de 10 em 10 nada mais é do que um princípio do nosso sistema de numeração decimal, porque se a gente for pensar, o sistema de numeração decimal, ele é composto, ele é organizado com algumas características muito particulares. Uma delas, como o próprio nome já fala, decimal, significa que ele é composto de 10 em 10. Temos outras características, como por exemplo, o nosso sistema de numeração, ele é posicional, por isso que nós temos as ordens. Ele também é aditivo, por isso que a gente pode compor os números, e ele também é multiplicativo. Para que a gente possa continuar a nossa aula, é importante também relembrarmos e corrigirmos a nossa tarefa de casa. Qual foi a tarefa de casa que vocês tinham como tarefa? Na verdade, né, que vocês tinham como exercício para pensar e responder. Apresente 4 situações cotidianas nas quais aparecem números ímpares. Aqui, pessoal, é bem importante vocês observarem uma questão. A gente vai encontrar uma infinidade de situações cotidianas nas quais a gente consegue identificar números ímpares. Da mesma forma como conseguimos encontrar várias situações quando fizemos esse mesmo movimento com os números pares. O importante não é a gente encontrar ou apresentar as mesmas situações. O que a gente não pode perder de vista é que cada situação, de fato, tem que conter um número ímpar. Isso sim é importante nessa questão. Por exemplo, eu vou apresentar para vocês algumas situações que eu relacionei. Pode ser que haja uma coincidência que alguns de vocês tenham também feito essa situação, mas bem possivelmente vocês vão pensar em outras situações, e isso não está errado, desde que cada uma das situações pensadas e apresentadas contenham um número ímpar.
Por exemplo, agora eu vou apresentar aqui as minhas situações. Moro na casa 1001, na rua Maestro Carlos Franck. Aonde que está o número ímpar aqui? No número da minha casa, que é o número 1001. Uma outra situação. Hoje faço 47 anos de idade. Nesse exemplo, o número ímpar está no 47. Meu filho tem um cachorro. O número ímpar consta no 1, né, que é a quantidade de cachorro. E no último, o meu salário é R$ 1.798,17. Ou seja, foram 4 situações cotidianas distintas, diferentes, nas quais eu posso facilmente identificar os números ímpares em cada uma delas. Da mesma forma, vocês podem ter feito outras, é só ficar atento e prestar atenção para realmente ter certeza que vocês colocaram números ímpares em cada uma dessas que vocês pensaram e registraram aí no caderno de vocês. Muito bem, já concluímos a correção da nossa tarefa de casa. Agora é importante a gente conversar um pouquinho sobre o que vamos estudar hoje. Hoje, de fato, vamos trabalhar com adição de números naturais, que é o conjunto no qual nós estamos estudando, né? Que é o conjunto dos números naturais. Muito bem. O processo da adição, como o próprio nome já nos remete, nos dá uma ideia do que a gente vai trabalhar. A adição, adicionar. Qual é a definição da adição dentro do campo da matemática? A adição é uma operação matemática que está associada com a ideia de reunir, juntar e acrescentar elementos de um ou mais conjuntos. Vejam bem que eu coloquei reunir barra juntar. Por quê, gente? São palavras que são sinônimos entre si. Em alguns momentos você pode encontrar a palavra reunir, em outros você pode encontrar a palavra juntar, mas a ideia é a mesma. E depois nós temos a ideia de acrescentar. Agora parece um pouco confuso, talvez não esteja muito claro para vocês, mas a gente já vai conversar sobre cada uma dessas questões para clarear o que vem a ser cada um desses elementos. Para que a gente possa começar a entender e ficar mais claro, eu trouxe um exemplo para mostrar cada uma dessas situações dentro da ideia da adição, do conceito da adição. Então, o primeiro exemplo. Paulo tinha R$ 50 em sua carteira. Mariana, sua esposa, tinha a mesma quantia de dinheiro. Juntos, eles tinham quantos reais? A primeira coisa que a gente faz, lendo qualquer situação, problema, é extrair os dados que são relevantes para que a gente possa resolver. Nessa situação, qual é o dado relevante? Ou, na verdade, quais são os dados relevantes? E é importante que nem sempre os dados são explícitos, ou seja, aqui a gente tem dados explícitos e dados implícitos. O que é o dado explícito? O dado que você olha e você já enxerga. E o dado implícito é o dado que você precisa interpretar a partir do enunciado. O explícito é o valor que você olha para o enunciado e você já identifica, que você vê rapidinho. No caso, os R$ 50. O implícito é aquele que não está escrito ali, mas ele existe. Você tem que fazer a leitura para conseguir identificar. Nesse caso, é que a esposa dele tinha também a mesma quantia que ele. Ou seja, se ela tinha a mesma quantia que ele, ela também tinha R$ 50. É muito importante a gente fazer a leitura cautelosa dos enunciados, porque a gente pode se deparar com essas questões. Há informações que estão visualmente no problema e há informações que elas também estão lá, só que elas estão de forma textual. Eu tenho que fazer a leitura, interpretar e retirar do problema. Como a gente pode observar nessa situação. Agora a gente vai pensar qual é a ideia da adição que está acontecendo aqui. A gente tinha 2 elementos para considerar, que era a ideia do reunir e a ideia do acrescentar. Nessa situação problema, será que eu estou trabalhando com a ideia do reunir ou estou trabalhando com a ideia do acrescentar? Vamos pensar sobre isso. Ou seja, o Paulo já tinha uma quantia e ele reuniu o valor que ele tinha com o valor que a esposa tinha. Ou seja,
Ele juntou quantidades, eles juntaram quantidades para compor esse valor que o casal tinha. Ou seja, ele tinha 50 e juntou com outros 50 que a esposa tinha, fechando um valor de R$100. A ideia que está permeando no campo da adição é a ideia de reunir. Lembram que eu falei para vocês que às vezes vocês vão se deparar com a palavra reunir, em outras com a palavra juntar? Isso também pouco importa, porque elas significam a mesma coisa. Agora a gente tem uma outra situação problema, e a gente vai pensar nessa situação problema, qual é a ideia que está incutida nela, qual é a ideia que ela está apresentando, que ela está nos trazendo. Dona Vera recebeu ontem de uma cliente o valor de R$256, pagamento de uma toalha que havia feito. Hoje recebeu uma nova encomenda e a cliente já deixou um adiantamento no valor de R$209. Qual o valor que ela tem agora? Muito bem, nesse problema a gente vai observar uma situação que já falamos agora há pouquinho, que é que nem sempre os valores matemáticos, os elementos matemáticos, eles estão visíveis. Eles estão ali sim, só que eles podem estar sendo apresentados em forma textual, por extenso, e não numericamente, por números. Ou seja, quais são as informações matemáticas que esse problema me trouxe? Os dois valores, que são os dois recebimentos que a Dona Vera teve. Ela fez um trabalho e recebeu R$256. Por um outro trabalho, ela recebeu uma outra quantia que também é de R$209, só que elas estão escritas textualmente. Então eu preciso fazer a interpretação com bastante cautela para retirar esses valores. Mas a ideia que está acontecendo aqui nessa situação problema, será que é igual ao exemplo do Paulo e da esposa, que era de reunir quantidades? Ou será que aqui agora eu estou trabalhando com a ideia de acrescentar? Uma vez que a Dona Vera já tinha um determinado valor, que era R$256, e recebeu uma outra quantia de dinheiro, que era R$209. Então pensem um pouquinho sobre isso e já vamos conversar. A partir do momento que a gente conversou sobre as ideias, vimos também a questão da importância da leitura cautelosa dos enunciados, a gente de fato vai resolver cada um dos exemplos. O primeiro exemplo acabou que a gente já até resolveu mentalmente, eu fiz aqui, muitos de vocês já fizeram em casa, porque essa questão de dinheiro, trabalhar com dinheiro, sistema monetário, é uma coisa que faz parte da nossa vida. A gente faz esses cálculos no nosso dia a dia o tempo todo. Então, agora eu vou apresentar a resolução passo a passo, né? Para que vocês visualizem, embora eu tenho certeza que muitos já resolveram mentalmente. Ou seja, utilizei essas cédulas. O Paulo tinha R$50 e a esposa também tinha R$50. Ou seja, 50 mais 50, porque eu reuni quantidades. Reunindo essas duas quantidades de R$50, eu passo a ter R$100. Mas será que eu posso resolver esse problema, essa situação de uma outra forma? Posso fazer, utilizar uma representação das cédulas aqui como eu fiz, mas também posso fazer de que forma? Como eu sei que é 2 vezes aquele valor, 2 vezes R$50, pode ser 2 vezes 50, que também dá 100. Nessa nossa aula, o nosso foco não é trabalhar com operação multiplicativa. Eu só achei importante trazer aqui para que vocês percebam que a gente pode resolver um problema usando tanto o mecanismo da adição quanto o mecanismo da multiplicação. Em matemática, a gente pode resolver várias situações, problemas, ou quase todas, de várias formas diferentes. Desde que você escolha um caminho e faça todo o procedimento corretamente, não há problema. Ou então, a gente também pode utilizar o registro do algoritmo do processo aditivo, que é a operação de adicionar, que é 50 mais 50. 50 mais 50, 100. E aqui, conforme a gente já conversou, o movimento, né, a ideia que está relacionada nesse problema é a ideia de reunir, juntar. Agora,
eu quero que vocês pensem um pouquinho, a partir de tudo isso que a gente já conversou, de que forma vocês podem resolver a situação, o problema da Dona Vera, que era um recebimento pelos trabalhos que ela realizou. Eu vou dar um tempinho para vocês e na sequência vamos conversar de que forma vocês fizeram, ou enfim, de que forma vocês podem fazer, uma vez que a gente não tem uma única estratégia, uma única possibilidade de resolução. Então, pessoal, agora que vocês já pensaram uma estratégia, uma forma de como resolver esse problema, eu vou apresentar uma estratégia que eu pensei. De repente, a gente até tenha pensado a mesma coisa. Então, muito bem. A primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar as informações que são relevantes, as informações que vão nos direcionar para a solução do problema. Nesse caso, os valores que ela recebeu por cada um dos seus trabalhos, que não está escrito numericamente, mas eles existem e estão ali. Eles estão escritos em forma textual. Então, o primeiro valor é 256 e o segundo valor é R$209. Registrei os dois valores para que eu não esqueça, uma vez que eles estão escritos textualmente. 256 e 209. Uma das estratégias é utilizar o processo algorítmico, que é a operação de adicionar. Dentro da operação de adicionar, eu vou utilizar o formato dessa operação, observando que a gente precisa utilizar a organização do sistema de numeração decimal. Isso significa dizer o quê? Eu tenho uma ordem, por exemplo, eu tenho o número 256. Ele é composto por unidade, dezena e centena. Na hora que eu vou organizar a minha operação, o algoritmo, eu tenho que seguir essa ordem. O primeiro valor que eu vou registrar é da unidade, que é o 6. O segundo valor que eu vou registrar é da dezena, que é o 5. O terceiro valor que eu vou registrar é da centena, que é o 2. Eu não posso fazer a troca desses valores, exatamente porque o sistema de numeração decimal ele é organizado nessa lógica posicional. Eu tenho que respeitar cada posição, cada ordem dos números.
A mesma coisa, o mesmo movimento eu preciso fazer com o próximo valor, que é 209. Ou seja, organizei os elementos da unidade, os elementos da dezena e os elementos da centena. Uma vez que eu organizei esses elementos, eu vou fazer a adição desses valores. Por exemplo, 9 mais 6 vai dar 15. Então, pessoal, eu não posso registrar o número 15. Por quê? O número 15 é uma dezena mais 5 unidades. O que eu vou registrar na ordem das unidades? A unidade, que é o número 5. Sabendo que eu vou colocar agora na ordem seguinte, que é a ordem das dezenas, uma dezena. Por isso que 5 mais 0 é 5. Mas eu não posso esquecer que eu tenho uma dezena ali, que ela veio das unidades. Então, eu tenho 5 mais 0, 5, mais uma dezena que está lá, 6. Agora, eu vou somar na ordem das centenas. 2 mais 2, 4. Eu tenho a soma, né, dessas parcelas, o número 465. É importante ter clareza que cada elemento que eu estou somando dentro do processo da adição, eles têm nome específico, que é parcela. Ou seja, a primeira parcela, que é o valor de 256. E a segunda parcela, que é o valor 209. E o resultado disso é a soma. Aqui eu utilizei o algoritmo, né, a estratégia do algoritmo, a operação da adição. Mas será que eu tenho somente essa possibilidade para resolver esse problema? Tenho que mencionar para vocês também que a ideia apresentada nesse problema, diferente do problema do Paulo e da sua esposa, não é reunir, é acrescentar, porque eu já tinha um valor X e acrescentei a esse valor uma outra quantidade de dinheiro. Agora, eu vou deixar com vocês um desafio de pensar uma outra estratégia que não seja a estratégia da operação para que a gente possa resolver a mesma situação problema. Lembram-se que eu falei para vocês que a gente pode resolver dentro da matemática uma situação problema de várias formas diferentes? Então, é esse movimento, é esse pensamento que a gente vai tentar fazer agora. Ou seja, já resolvemos pelo processo do algoritmo, que é a operação de adição, agora vamos resolver utilizando uma outra estratégia. E o desafio de vocês é pensar em que estratégia eu posso utilizar, lançar a mão para resolver essa questão. Pensem um pouquinho, já voltamos a conversar.
Pessoal, então vamos agora retomar. Vocês devem ter pensado aí uma estratégia, talvez a gente tenha pensado a mesma estratégia, talvez não, mas vamos conversar sobre essa estratégia que eu pensei. O nosso problema tá aqui. Então, a dona Vera recebeu ontem de uma cliente o valor de R$ 256, pagamento de um trabalho que havia feito. Hoje recebeu uma nova encomenda e essa cliente já deixou um adiantamento de R$ 209. É importante a gente registrar os dois valores para que a gente não esqueça ou não troque números, enfim, para que a gente não se confunda com esses valores, uma vez que eles não estão escritos numericamente no enunciado do problema. Uma forma de resolver a situação problema, além do algoritmo, é trabalhar com a decomposição dos valores. Ou seja, eu vou decompor o número 256 e também eu vou decompor o número 209. De que forma? Eu vou escrever o número seguindo as suas ordens. Por exemplo, o 256, tanto quanto o 209, ele está organizado em 3 ordens: unidade, dezena e centena. Vejam que da mesma forma que eu falo, eu escrevo a decomposição dos números 256. O mesmo movimento eu faço com o 209. Então, circulei aqui para que a gente observe visualmente a decomposição do primeiro valor e a decomposição do segundo. Fazendo a decomposição do primeiro valor, eu tenho 200 mais 50 mais 6. Isso significa dizer o quê? Que eu tenho 2 centenas, 5 dezenas e 6 unidades. Se eu for olhar para o número 209, eu tenho 2 centenas e 9 unidades. Muito bem. Então, a partir do momento que eu fiz a decomposição, o que eu vou fazer agora? Eu vou agrupar. Eu vou agrupar as ordens que são iguais. Por exemplo, eu tenho 200 e 200, a ordem das centenas. Da onde surgiram esse 200 e 200? O primeiro 200 é do número 256 da decomposição. E o segundo 200 é do número 209 também da decomposição. Então, agora eu estou juntando, eu estou agrupando as ordens que são iguais. Nesse caso, as ordens da centena. Se eu for olhar para a ordem das dezenas, eu só tenho um elemento. Como eu não tenho outro elemento além do 50, ele vai ficar sozinho. Mas isso também não há problema nenhum, porque eu tenho que respeitar a decomposição dos números que eu tenho. E o último elemento que eu vou agrupar são os elementos que estão na ordem das unidades, que é o 6 do número 256 e o 9 do número 209. Então, primeiro momento, decomponho. Segundo momento, vou agrupar segundo as ordens. Terceiro momento, eu vou fazer o quê? Eu vou adicionar os elementos de mesma ordem. Por exemplo, 200 mais 200, que estão na ordem das centenas, vai me resultar em 400. Na ordem das dezenas, eu tenho o número 50. Eu não tenho outro elemento para somar com ele. Então, o que eu faço? Eu vou repetir ele para continuar a minha linha de resolução do problema. Agora, a gente vai somar os elementos que estão na ordem das unidades. A partir do momento que eu somei os elementos que estão na ordem das unidades, somando 6 com 9, eu passei a ter um elemento agora na ordem das dezenas. Por quê? 6 mais 9 é 15. Então, eu não tinha até então um elemento além dos 50 na ordem das dezenas. Mas a partir do momento que eu somei os elementos da ordem das unidades, eu passei a ter 15. Ou seja, vou repetir o 400 que está na ordem das centenas, porque eu já fiz o agrupamento, já fiz a soma, e agora vou somar os dois elementos que estão na ordem das dezenas. 50 mais 15, passo a ter 65. Uma vez que eu já agrupei, que eu já organizei as ordens, eu vou fazer a soma das duas últimas ordens que eu tenho, que é 400 mais 65. 400 mais 65 dá 465. Vejam que eu resolvi de uma outra forma completamente diferente do algoritmo da adição. E mesmo assim, eu cheguei
no mesmo resultado. Aí a gente volta naquela nossa conversa. Em matemática eu tenho caminhos diferentes para resolver a mesma coisa. Contanto que eu obedeça, siga, faça certinho todo o procedimento do caminho que eu adotei, não vai dar problema. Só que é importante a gente prestar bastante atenção para que os resultados não sejam diferentes. A ideia da situação problema que a gente tem aqui é a ideia de acrescentar, conforme a gente já tinha conversado. Agora, gente, eu vou apresentar uma outra situação problema e gostaria que vocês pensassem numa estratégia que vocês acharem melhor ou a que vocês se identificaram mais, que vocês tiveram mais facilidade para tentar resolver. Lembrem-se que a gente tem que fazer a leitura cautelosa, extrair os dados do problema, observar que nem sempre todas as informações apresentadas, mesmo que sejam informações numéricas, elas serão úteis para que a gente resolva a situação problema. Há elementos, há dados que de repente você vai até descartar, que não vão interferir em absolutamente nada na resolução do problema. Fiquem atentos, prestem atenção, façam uma leitura cautelosa e resolvam essa situação. Voltamos daqui a pouquinho para conversar sobre a resolução. Pessoal, então vamos lá. Acredito que vocês já pensaram, organizaram um esquema de resolução desse problema, até porque problemas envolvendo dinheiro são problemas que a gente está habituado, faz parte da nossa vida no dia a dia, a gente mexe com dinheiro o tempo todo, né? Então vamos lá. Uma questão importante é a gente observar o seguinte: os valores que a situação problema nos apresenta. O primeiro valor, que é o valor do aparelho celular, R$ 1.350. O preço de um celular é R$ 1.350 para pagamento à vista. Muito bem, ou seja, se eu for na loja comprar e pagar de uma vez, eu vou pagar esse valor. Entretanto, a compra pode ainda ser a prazo, financiada em 12 prestações. Aqui, a gente precisa observar
se essas prestações terão incidência de juros ou não. Por quê? Se tiver juros, significa que o valor montante que você vai pagar pelo aparelho celular já não é mais o 1.350. Essa questão é muito interessante a gente analisar, porque às vezes a gente pensa simplesmente no valor da parcela. O valor da parcela do celular vai dar R$80 por mês, hipoteticamente, né? Um exemplo só. Vai dar R$80, ok, tranquilo, eu consigo pagar R$80 e não penso no valor total, no montante desse celular, para ver se de repente eu não estou pagando muito juro por esse aparelho. Porém, o preço sofre um acréscimo. Se eu for comprar aqui nosso aparelho celular em 12 parcelas, tem um acréscimo no valor de R$675. Qual é o valor do celular quando comprado a prazo? Então, a primeira coisa, eu extraí os valores numéricos importantes para a resolução do problema, que é o valor do celular, 1.350, e o valor que vai ser pago de juro nesses 12 meses, que é 675. Porque se você, aqui no enunciado, né, no problema, a pessoa optou em financiar o aparelho. Então, ela vai pagar o valor do aparelho mais o valor do juro. Se a gente for pensar, o juro é 675. Vejam que é um valor considerável se a gente for pensar. É bastante dinheiro para pagamento de juro. Nesses casos, quando a gente vai fazer qualquer compra na nossa vida prática, no nosso dia a dia, é muito importante considerar essas questões, para ver se de repente você fazendo um parcelamento, você não vai pagar quase 2 objetos, nesse caso, 2 celulares. E é interessante também observar que tinha uma informação aqui no problema que não serviu para absolutamente nada. Às vezes, a gente olha valores no problema e pensa, nossa, preciso colocar ele em algum lugar. E nem sempre é preciso. Qual foi a informação que a gente observou aqui na nossa situação problema que ela não serviu para absolutamente nada? Ela estava ali como uma informação que não era relevante, que não precisaria nem existir, na verdade, que é 12 parcelas. Por que essa informação de 12 parcelas não me serviu para nada? Porque na sequência o enunciado já trouxe o valor total de juros. Eu não precisei fazer cálculo nenhum para descobrir quanto eu paguei de juro comprando o celular financiado. Então, nesse tipo de situação, é importante mensurar, é importante classificar quais são os valores, quais são os números que eu vou utilizar e quais são os valores que eu vou descartar, como aqui a informação referente a 12 parcelas. Ou seja, para resolver esse problema, eu também vou trabalhar com a ideia da decomposição. Posso utilizar o processo algoritmo, que é a conta? Posso, mas eu posso também utilizar a estratégia da decomposição. Então, fiz o quê? Peguei os dois valores, o valor do celular e o valor do juro. O valor do celular, 1.350, mais o valor pago de juro, que é 675, porque eles estão juntos, eles estão embutidos no pagamento do celular. Então, 1.350. A decomposição do número é exatamente do jeito que eu falo. 1.350. Eu tenho uma unidade de milhar, 3 centenas, que corresponde ao número 300, e 5 dezenas, que corresponde ao número 50. Na sequência, eu tenho o número 675, que é o número relacionado aos juros, que também é decomposto da mesma forma que eu falo, 675, ou seja, eu tenho 6 centenas, 7 dezenas e 5 unidades. Vou usar a mesma lógica que nós utilizamos no exercício anterior, que é qual? Vamos agrupar as ordens iguais. Percebam, eu só tenho uma unidade de milhar, então ela fica sozinha. Quando eu penso nas centenas, eu tenho 2 centenas, 300 e 600. Agrupei as centenas. Agora eu vou olhar exclusivamente para as dezenas. Tenho 2 dezenas aqui, 50 e 70, 2 elementos. E tenho um valor que me representa as unidades, que é o número 5.
Agrupei os números, ok. Então, agora eu vou fazer o quê? A adição, quando for possível. Na unidade de milhar, eu tenho só uma unidade de milhar, então não tem com quem eu somar. Agora, se eu olhar nas centenas, eu tenho mais de um elemento, 300 mais 600, que vai me dar 900. Agora eu vou observar a ordem das dezenas. Tenho 50 mais 70. A partir do momento que eu fiz a adição desses elementos, desses valores das dezenas, eu passo a ter uma centena. Por quê? 70 mais 50 dá 120. Por isso, então, que eu tive um outro elemento agrupado ali junto com 900. E eu tenho aqui o elemento da ordem das unidades. Não tive outro elemento, então ele continua sozinho e eu continuo representando ele para que eu não perca a minha linha de raciocínio na resolução do problema. Agora, vou repetir a unidade de milhar e vou adicionar os elementos da centena. 900 mais 120, passo a ter 1020, mais o elemento que estava na ordem das unidades. Ou seja, a partir desse momento, eu passei a ter dois elementos na ordem das unidades de milhar. 1000 mais 1020. 1000 mais 1020, eu tenho o número 2020, mais o elemento da ordem das unidades. Somando, eu passo a ter o número 2025. E a ideia também é acrescentar, tanto quanto o outro problema que a gente acabou de conversar. Pessoal, então agora eu vou dar um tempinho para que vocês registrem no caderno, façam a correção no caderno e já voltamos. Pessoal, então agora nós vamos conversar um pouquinho sobre a nossa tarefa de casa, que é o exercício, a atividade que vocês devem fazer até o nosso próximo encontro. Muito bem, a professora de matemática solicitou a 2 estudantes que calculassem a soma dos números 1.250 e 837. Calcule o resultado obtido por eles. O primeiro estudante fez, que foi o Davi, 1.250 mais 837. O Miguel fez 837 mais 1.250. Agora a gente vai analisar e verificar as afirmações, se são verdadeiras ou falsas. Letra A. 1.250 mais 837 é igual a 837 mais 250? E alternativa B. A ordem das parcelas não altera a soma? Pensem e resolvam. Pessoal, agora que vocês já copiaram, resolvam com atenção. Na próxima aula a gente continua conversando sobre esse exercício, faremos a correção. Fiquem bem, nos encontramos em breve.